programa desta semana é direto do 8º Congresso FENAES. Esse congresso está sendo organizado pela Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e pelo Sindosp. Nesta edição, que é a 8ª, a gente está trazendo muita novidade, avanços na tecnologia, sustentabilidade, informação. Tudo para melhorar o atendimento e a qualidade no serviço para os pacientes. Agora eu estou aqui com o Dr. Breno, ele é o presidente da FENAES e ele vai falar um pouquinho sobre esse congresso que está acontecendo aqui hoje. Doutor, esse é a 8ª edição, né, do Congresso FENAES, um congresso nacional, esse resultado dessa 8ª edição. Então, nessa 8ª edição, tivemos em 8 estados diferentes de todas as regiões do país. Temos levado a cada ano esse evento para as diversas regiões. É um evento que tem a cara, principalmente do estado, que traz os objetivos, ou seja, o que a rede de prestadores, o que os profissionais da área da saúde desejam ouvir, e é dessa forma que é montado o congresso, sempre em parceria com um sindicato local. E aqui no Piauí a gente tem tido 2 dias aqui fantásticos, uma participação muito efetiva dos congressistas, e também saio daqui, sou do Pará, saio com o seguinte aspecto: a gente está percebendo o orgulho que o piauiense tem dos seus serviços e do seu estado. Então isso tem encantado a todos nós que somos de fora e estamos nesses 2 dias aqui participando desse evento e conhecendo a cidade de Teresina. Esse congresso ele está trazendo muita novidade em relação à sustentabilidade. Esses palestrantes, essa equipe que o senhor trouxe aqui para a gente, o que o senhor acredita que o nosso estado pode estar melhorando em relação a esse evento? Então, nós estamos trazendo, como eu repeti, temas para discutir, por exemplo, a entrega de valor ao paciente. De que forma nós vamos constituir um sistema de saúde, seja via plano de saúde, as operadoras, os planos de saúde, seja do outro lado, os hospitais, as clínicas, laboratórios, que haja uma conversa, que haja a identificação de oportunidades de trazer qualidade assistencial para o cidadão e, com isso, também trazendo, acabando com os desperdícios. Se a gente conseguir acabar com os desperdícios, a gente consegue trazer um produto mais barato para que mais pessoas possam ter o plano de saúde, possam pagar o plano de saúde. Então é com este objetivo que a gente está aqui. Tá, o mais interessante também é que falaram sobre projetos inovadores para as casas de saúde, né, clínicas, hospitais, que também barateiam mais os materiais e a parte administrativa acaba se tornando mais fácil. Serviços que passavam 2, 3 semanas sendo resolvido em 2 dias, instalando um programa, um simples programa, já conseguia se resolver isso. É muito interessante, eu espero que esse congresso se repita várias vezes com pessoas como a que a gente viu hoje. Obrigada, doutor. A gente vai entrevistar a Cristiane Coester, que ela é farmacêutica e ela vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento de risco. É um dos temas que está tendo aqui no Congresso Nacional, que é o FENAES. Cristiane, como é que então esse gerenciamento de riscos? É muito comum nos hospitais hoje a gente ter esse problema de acidente de infecção hospitalar, ou então um problema em relação ao plano de saúde em liberar algum tipo de serviço. Me fala um pouquinho sobre esse gerenciamento de risco e se isso tem alguma relação com isso que eu falei. Bom dia. É muito importante o gerenciamento de risco nos hospitais. Nem todos os hospitais eles têm um plano de gerenciamento de riscos efetivo. E quando você faz o gerenciamento, você visa a minimizar esses riscos. Sejam eles estruturais, da estrutura física da própria instituição, seja de equipamentos.
seja de pessoas, falta de um colaborador, não estar com um médico de plantão na especialidade, seja da dificuldade de um convênio liberar, seja a parte administrativa, como uma dificuldade de convênio liberar, seja ele assistencial, como uma infecção hospitalar, uma cirurgia incorreta, lateralidade incorreta. Então, o gerenciamento de risco, você tem duas formas. Você tem a forma reativa, depois que os riscos acontecem, os problemas, e aí você vai gerenciar, ou proativa, que você já começa a viabilizar, visualizar, na verdade, os riscos que aquela instituição tem. E já começa a estabelecer barreiras para evitar que esses riscos aconteçam. Ou, quando os riscos acontecem, você já começa a trabalhar e treinar a equipe para que elas saibam como conduzir esses riscos e ter um menor problema para o paciente, menor gravidade para o paciente. Então, o gerenciamento de risco ele é fundamental para as instituições de saúde, para que elas consigam sobreviver e prestar uma assistência com mais segurança. Então, é fundamental o tema. Assim, o gerenciamento de risco, como outras ferramentas da qualidade, nem ferramentas, como outros projetos da qualidade, às vezes eles são muito complexos. As instituições tendem a formatar eles de uma forma muito complexa, que a ponta não consegue entender. Então, assim, é bonito, mas o enfermeiro não consegue entender, o técnico não consegue entender, o auxiliar administrativo não consegue entender. Então, lá no hospital, a gente procurou uma ferramenta simples, a gente levou a linguagem para eles entenderem e colocamos a ferramenta do gerenciamento de risco e, hoje em dia, todos eles sabem falar do risco. Se você perguntar para um auxiliar de higienização lá do hospital, ele vai dizer que o risco dele não limpar corretamente o quarto é o paciente pegar uma infecção hospitalar. E as barreiras são checklists que ele ponta. Então, assim, o sucesso da gente foi buscar uma ferramenta simples e construir em conjunto com eles, trazendo riscos reais. E não uma coisa assim muito complexa, bonita de se ver, mas não sendo prática. Então, assim, a gente trouxe a praticidade do gerenciamento de risco para a realidade nossa, e aí ela está como ferramenta de gestão mesmo de todas as áreas. Agora a gente vai entrevistar o Dr. Péricles Góes, que ele é o superintendente da ONA, que é uma organização que faz a acreditação de clínicas, hospitais e casas de saúde. Doutor, como é que funciona essa acreditação? Muito obrigado. Inicialmente, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui em Teresina. O processo de acreditação é um processo que é utilizado no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a ONA foi criada há 20 anos atrás, Organização Nacional de Acreditação, exatamente com esse propósito, de fazer com que um processo de certificação de serviços de saúde fosse voltado fundamentalmente para a qualidade, para a garantia da segurança do paciente e a humanização desse atendimento. Esses hospitais são avaliados, essas casas de saúde, essas organizações de saúde são avaliadas baseadas em um conjunto de padrões que estão definidos em um manual e, uma vez atendidos esses padrões, a organização recebe uma certificação, que é chamada de acreditação. E essa acreditação, ela se parece muito com o que a Anvisa faz, vai ao estabelecimento, dá uma olhada na estrutura, né, ver quem são os profissionais. A acreditação, ela pode substituir o certificado que a Anvisa emite? Não, na verdade não. Veja, é necessário fazer uma diferença, e isso é muito importante a gente ressaltar. A função de fiscalização, a função fiscalizatória, pertence às agências, sejam governamentais, estaduais, municipais ou federais. A ação de avaliação por parte da ONA é uma avaliação de terceira parte, em que nossa função não é de fiscalização, mas sim de acompanhar a melhoria dos processos de gestão dentro de uma organização de saúde. Fazer com que a gente possa observar e muito mais educar as organizações no sentido de melhor atender esse paciente, principalmente garantindo a segurança dele. Esse retorno que o senhor dá para as instituições que possuem o certificado de acreditação ou as que não conseguiram, como é esse retorno que vocês dão para esses gestores? A interação entre as organizações que estão certificadas e o nosso processo de avaliação é constante. Ou seja, a partir do momento em que uma organização ela é certificada, ela tem um acompanhamento
constante para ver se aqueles padrões continuam sendo mantidos. E durante todo esse processo é feito, é claro, uma avaliação em cima daquilo que a organização está oferecendo aos seus pacientes. Na medida em que você consegue manter esse acompanhamento, manter esse controle constante, a entrega ao paciente acaba sendo muito mais eficiente e com muito melhor qualidade. Vou falar agora com o Denis, que ele é Head de Ciência de Dados da Bionexo, que é uma empresa que tanto atua aqui no Brasil como também em outros países. Como é que funciona a Bionexo? A Bionexo ela é um grande portal de compras, né? E a gente tem um foco na área da saúde. A Bionexo então conecta 1.600 instituições compradoras, então a gente tem aí nesse universo hospitais, clínicas, home care. Há uma rede grande de fornecedores. Então, são 10 mil empresas ativas que oferecem os seus produtos pelo portal da Bionexo. Então, todos os dias, esses hospitais abrem 2.000 novas cotações nesse nosso marketplace. E o volume que se compra no ano desses produtos, em 2019, ele vai ser de 12 bilhões de reais. Então, ela no Brasil, líder nesse segmento, e esse é o valor que ela entrega para os clientes dela. Você falou um pouquinho sobre a Bionexo em relação aos benefícios, tanto financeiros para a empresa, como também na parte de administração, controle daquele material. Então, o senhor pode falar um pouquinho sobre como funciona esse programa, que é um programa que as empresas instalam, e como que é esse controle que eles têm interno, e essa compra, esse retorno que essas empresas têm, como é essa cotação? Explica um pouquinho. Claro, é uma solução que está 100% na nuvem, né? Então os hospitais acessam esse ambiente no ambiente online, ele se loga, né? E ele tem uma facilidade muito grande em inserir as compras, porque a solução está sempre conectada ao sistema de gestão dele, né? Então ele faz isso tudo online. Agora, falando do benefício em si, ele tem uma otimização de tempo muito grande, né? Porque o processo de compra no hospital, que é feito de uma forma convencional, ele toma muito tempo. O hospital tem que planilhar a informação, manda por e-mail, as informações se perdem, ele tem que esperar a resposta do fornecedor, depois, enfim, né, ele precisa tabular tudo aquilo. Em Bionexo isso acaba. Então, um processo que ele passa 2 semanas fazendo de compra, ele faz em questão de 1 ou 2 dias pela Bionexo, com uma quantidade de resposta muito maior. A adesão dos fornecedores à Bionexo é muito grande, né? Então, é muito comum um hospital inserir uma cotação pela Bionexo e ter 100 fornecedores distintos participando de uma mesma cotação. Isso tem um efeito, primeiro, muito positivo sobre os preços, porque você, quando coloca uma cotação manualmente para fornecedores da sua região, você atinge uma quantidade limitada de fornecedores, né? Então você manda ali para 5, 6 fornecedores. Na Bionexo você sai então de um pool de opções de 5, 6 fornecedores e vai para 100, mais de 100 fornecedores. Então, o efeito que isso tem nos preços é de redução nos preços de compra, porque a concorrência entre os fornecedores aumenta, isso é uma coisa natural, né? Mas o grande valor mesmo que os clientes extraem na Bionexo não são só os 14% que esses clientes têm em média de economia utilizando o sistema. Ele tem, além de tudo, a possibilidade de utilizar os dados que ficam armazenados na base dele, né? Então, o hospital que faz as compras usando e-mail, planilha, ele não pode utilizar esses dados, porque esses dados se perdem, né? Ele nunca mais vai conseguir saber o quanto que ele pagou na dipirona dele há 1 ano atrás buscando nos e-mails. Isso não é uma coisa viável, né? Como na Bionexo essa informação fica registrada em um banco, o nosso time, que é o time de ciência de dados, consegue captar esse histórico, identificar padrões e oportunidades para esse cliente. Então, o hospital consegue se comparar, por exemplo, com outros de perfil semelhante, né? Então, ele vê se ele está sendo competitivo nas compras, se ele tem feito boas negociações ou não, se ele está comprando um medicamento que é importante para ele por um valor muito acima do mercado, ou se ele está sendo eficiente a ponto de comprar esse medicamento por um valor muito abaixo do mercado, né? Então ele passa a ter benchmark
E isso enfim, faz toda a diferença para um hospital que precisa ser eficiente. Quando o valor que vai desde o planejamento até a logística, né, de entrega e de armazenamento e distribuição, é muito baseado em dados. Hoje a empresa ela atua em quantos países e abrange mais ou menos quantos casas de saúde? A gente está em 5 países. A gente está no Brasil, aliás, a empresa foi fundada no Brasil no ano 2000, mas a gente também está na Argentina, a gente tem operação na Espanha, na Colômbia e no México. Tá? Então, se a gente for somar todas as unidades hospitalares que se beneficiam de Bionexo, isso passa dos 2.000. Então, você tem mais de 2.000 instituições utilizando a solução de compras da Bionexo e passando a utilizar gradativamente a solução de planejamento, a solução de analytics, a solução de compra de OPME, que é uma solução específica, né? Então, existe um pool de soluções que os hospitais podem utilizar para aprimorar a gestão. Doutor Adriano, sobre esse tema que está acontecendo aqui nesse congresso, sobre a digitalização no ambiente de saúde, o que o senhor está discutindo na palestra de hoje? Obrigado, bom dia. Nós discutimos a questão de como a digitalização pode facilitar, né, ao ambiente hospitalar melhorar a sua capacidade de atendimento ao paciente, né? Ela veio como uma ferramenta que ajudou a gente a ganhar tempo nos nossos processos internos, né? E no momento também em que a gente estava mais focado em resultados, né? E a gente começou a deixar um pouquinho de lado o atendimento ao paciente, né? A gente colocou números, né, códigos no paciente e esqueceu que ele ali é um ser humano, cada um é diferente, né? E agora a gente está tentando mostrar, essa ferramenta é muito útil, ela vai nos dar tempo, vai nos dar retorno financeiro às vezes, né, para que a gente possa atender melhor o paciente, porque ele precisa disso. Nós também somos pacientes. Como é essa digitalização? A gente estava conversando um pouco que era uma pulseirinha, a questão de utilizar o prontuário eletrônico. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa evolução que a saúde está tendo e o que ela traz ainda de mais novo para esse congresso? Nos exames também, que geram um volume muito grande. Hoje você tem praticamente todos os exames de imagem, eles não têm mais a impressão, são todos virtuais. Você pode baixar, o médico baixa no computador, você baixa no seu celular, exames de laboratório também você baixa da internet, não vai mais pegar no laboratório, quer dizer, ela facilitou a vida do cliente, facilitou a vida do hospital, né? Também a questão de controle de custos foi muito importante, que a gente começou a ter uma coleta de dados que a gente não conseguia enxergar. O que foi mostrado hoje foi isso, por exemplo, foram medicamentos. Ele deu um exemplo que aqui no Piauí se compra um tipo de medicamento em que eles perceberam que os hospitais têm uma variação de compra muito grande. É o mesmo medicamento, usam a mesma plataforma de dados, mas o valor que cada um compra é bem diferente. O que ele está devolvendo para a gente? Olha, se vocês comprarem numa média X, vocês vão ter um ganho de valor financeiro que vocês vão poder retribuir na ponta para o paciente. Então a ideia é essa, né? Eu vou digitalizar, eu vou melhorar meus processos para que eu devolva em qualidade de atendimento ao paciente. Estou aqui agora com o Rodrigo Aguiar. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema da palestra que ele deu hoje. Doutor, você pode falar um pouquinho sobre esse tema que o senhor falou hoje aqui para todos que participaram do FENAES? Eu fui convidado para falar sobre visão da agência, né, visão da ANS, sobre remuneração e sustentabilidade do setor. Como a gente vem fazendo uma série de ações, vem implementando uma série de ações que visam justamente promover sustentabilidade e uma harmonização da relação entre prestadores e operadoras, eu acabei ampliando um pouco mais a minha apresentação para falar, além da mudança necessária do modelo de remuneração, falar também sobre mudança necessária do modelo de atenção, uma coordenação do cuidado mais adequada e como isso pode resultar em melhores resultados assistenciais e numa racionalização dos custos, promovendo sustentabilidade e melhorando a remuneração. Então, tentei perpassar por tudo isso. E como é que a pessoa consegue esses dois objetivos, a questão da remuneração e a sustentabilidade? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não, é um desafio enorme. Esse é o desafio do setor como um todo, né? Tanto que
quase todos os fóruns e congressos que são promovidos no setor hoje em dia falam exclusivamente sobre isso. De que maneira a gente pode melhorar o atendimento dado às pessoas, a atenção à saúde das pessoas com um custo mais razoável. A gente vem observando uma escalada de custos dos últimos anos muito significativa, até mesmo exponencial em escala, o que está gerando uma perda do número de beneficiários, porque menos pessoas podem pagar pelo seu plano de saúde, e isso não é o objetivo a ser alcançado pela agência reguladora, muito menos pelo setor. A gente pretende que mais pessoas possam participar do setor a um custo razoável, mas com alta qualidade de atendimento. O que a gente vem propondo é a implementação de alguns modelos, né? Então a gente falou um pouco hoje aqui sobre o modelo de atenção primária à saúde, que pode racionalizar melhor esses custos, entregando um atendimento à saúde da população mais adequado, porque esse modelo ele resolve até 85% dos problemas de saúde da população e tem uma premissa de custos mais razoáveis, porque ele não se utiliza de tecnologias muito intensas, nem muito avançadas para o atendimento da população. Então essas duas ações, por exemplo, combinadas, podem fazer com que o setor atinja esse objetivo. Convidei agora o Dr. Álvaro, que veio de Manaus, só para poder participar desse congresso. Dr. Álvaro, o senhor tem um hospital em Manaus e eu acredito que o senhor, dentro desses 2 dias, conseguiu observar muita coisa nessas palestras sobre novidades em relação à sustentabilidade. Para Manaus, para o seu hospital, o que foi que o senhor achou mais interessante para levar para lá? Desculpa, na verdade, esse ciclo de conversa nós temos não só nesse ambiente de congresso. Nós nos reunimos com muita frequência, praticamente todo mês em Brasília, no sentido de estreitar os vínculos e compartilhar as experiências e elaborar soluções para o setor. O setor saúde hoje representa o 3º PIB do Brasil e a força que mais cresce e alavanca o número de empregos formais nesse país. Ao contrário, por exemplo, de um hotel que você tem 200 apartamentos para 30 colaboradores, os hospitais têm uma relação inversa. Para cada apartamento, cada leito, você tem 5, 6 funcionários ou colaboradores envolvidos. Portanto, representa um setor de captação de mão de obra, todos formais, embora que há alguns setores terceirizados, mas todos formais. E isso passa a ser muito importante no momento de crise de emprego no país. O que a gente faz com esses eventos é compartilhar e trazer pessoas de órgãos regulatórios, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e fundamentalmente dos atores, que nós temos o usuário, que é a peça central de todo esse processo, que precisa de um produto para ser atendido, que é o plano de saúde, por falência do modelo do SUS, por motivos óbvios de falta de recurso para que seja bem atendido. Se o SUS funcionasse de fato, se houvesse recurso para fazer isso funcionar de fato, não haveria saúde suplementar. Então o usuário vai atrás de um outro produto, para isso precisa ter pessoas que gerenciem esse tal chamado plano e que possa dar a ele o que ele precisa na forma de assistência, aí entram os prestadores. Então você tem um tripé, o usuário, a operadora e o prestador de serviço. Esses 3 entes frequentemente têm que se balancear, porque a demanda inflacionária do setor é sempre na ordem de 2 dígitos, sempre ultrapassa 10%. E o nosso salário não aumenta 10% ao ano para que a gente possa, todo ano, aumentar, além daquilo que a nossa correção do salário possa fazer. Porém, o incremento de novas tecnologias, de novos medicamentos e novas obrigações que a agência determina serem cumpridas anualmente, o que nós chamamos de ROL, isso é, o quanto de novos procedimentos vão ser agregados, faz com que esse custo esteja num momento muito inviável. O que acontece? Não se consegue pagar, o usuário sai do plano e volta para o modelo SUS. Quando não, fica aquela balança de trocar uma operadora cara por uma operadora mais barata. Claro, quando você faz essa balança, você sai de um serviço top para um serviço menor. Mas é o que o bolso cabe, não é? Então, essa balança é que a gente sempre está discutindo. E aqui nesses eventos nós temos os 3 atores, os usuários, os prestadores e os tomadores de serviço.
A gente está agora com o Dr. Lucas. Ele vai falar um pouquinho sobre uma lei que vai mudar muito a questão administrativa dos hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde em geral. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa lei, tá? Até eu, porque eu tenho um estabelecimento de saúde, eu quero saber também. Boa tarde. A Lei Geral de Proteção de Dados, como comentei na palestra, é uma lei que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Ela vem regulamentar legislações esparsas que versam sobre o tratamento e utilização de dados pessoais. Como o nosso setor de saúde utiliza em maneira maciça dados pessoais e dados pessoais de acordo com a lei sensíveis, que são dados de saúde, todas as unidades e estabelecimentos de saúde vão ter que adequar as medidas e as obrigações dispostas na lei a partir do ano que vem. Essas obrigações e medidas, esses processos que terão que ser atualizados, têm que andar lado a lado com o processo de tecnologia e segurança da informação, onde eu consiga fazer essa rastreabilidade e essa identificação da utilização dos dados das pessoas, pacientes, titulares em geral, na utilização dos meus serviços, né, no objetivo do meu negócio. Doutor, e quando uma clínica não segue essa lei, qual é a punição que ela tem? A lei traz um rol de penalidades que podem ser aplicados para quem não estiver em compliance ou cumprir a lei, né? Tanto de uma advertência, com prazo para identificação, como a aplicação de uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais. A gente está agora com o Dr. Jefferson, ele é o presidente do sindicato. Quem está organizando, quem está mais à frente, junto com a federação, o presidente da federação, e ele vai falar um pouquinho sobre como ele conseguiu juntar esse número de pessoas aqui, todos proprietários de clínicas, casas de saúde. Bem, doutor, esse evento, quanto tempo que o senhor demorou para organizar, para planejar ele? Olha, foi um longo período, né, como qualquer grande evento exige, né, que você tenha esse tempo de organização para que tudo possa sair a contento, tudo possa sair muito bem feito, que seja um evento extremamente proveitoso como esse foi. Acredito que a dedicação, o esmero de toda a equipe envolvida, né, o engajamento de todos foi determinante para o sucesso do evento. Bem como também não podemos deixar de realçar que o fato dos palestrantes serem palestrantes de renome, pessoas que têm farto conhecimento no assunto que veio palestrar, além dos temas serem extremamente importantes e interessantes para o momento atual, da conjuntura atual pela qual o país passa, seja na questão política, na questão econômica. Então trouxemos temas que são importantes para que as empresas possam se fortalecer, possam melhorar, possam crescer e possam superar esta fase ruim pela qual o país passa. No caso também as empresas vão estar dando também uma melhor qualidade em atendimento para os pacientes, né? Hoje é o último dia do congresso e dentro do que o senhor conseguiu participar, acompanhando todas as palestras, o que o senhor achou mais interessante? Olha, veja bem, nós fizemos uma escolha bem aprofundada, bem pensada, naqueles temas que a gente achava que seriam mais proveitosos, que as pessoas pudessem ouvir, pudessem aprender e pudessem pôr em prática. Então escolhemos temas que são realmente todos de grande relevância para o dia a dia da administração do sistema de saúde. Então todos os temas, de uma forma ou de outra, eles são fundamentais para que a pessoa possa implementar nas suas empresas. Mas eu destacaria, de uma maneira geral, que nós primamos por trazer neste evento algo mais específico sobre inovação e tecnologia. A inovação é fundamental, a tecnologia ela é importante, ninguém mais convive sem isso. Enfim, de todo modo, todos os assuntos de uma maneira geral são importantes. A gente vai entrevistar agora o Dr. Telmo, que cuida da saúde do nosso estado. Doutor, o senhor que está participando desse congresso, o que é que o senhor está achando dessas novidades que esses palestrantes, que vêm muitos de fora, estão trazendo aqui para a gente? Antes de tudo, eu quero parabenizar o SINDOPS, a Federação Nacional do Estabelecimento de Saúde, e o ENAS, porque é importante, esse congresso é extremamente importante, e como é rico os temas foram ricos, inclusive isso vai
estimular mais a nossa medicina, a nossa saúde, não só no sentido público, mas também privado. Então, esse congresso veio para alavancar mais e estimular mais a nossa atenção aos nossos usuários, não só, como repito, do SUS, do público, mas também do privado. Então, assim, está de parabéns, doutor Jefferson, com toda a sua equipe, pela organização incrível como um serviço desse, um congresso desse, teve uma organização tão boa. Então, está de parabéns o Sindosp e dizer que a Secretaria de Saúde do Estado, ela está dentro desse congresso, participando desse congresso e tirando muitas experiências aqui. Incrível como cada tema discute assuntos relevantes e atuais e para o futuro. Incrível como isso deixa a gente mais aliviados em termos de que o Piauí também está evoluindo bem. E aqui eu queria agradecer enormemente por esse excelente programa, esse programa Seja Mais. É interessante como a gente precisa aqui num programa desse tipo. Parabéns a esse programa e vamos lá, vamos cada vez melhorar a saúde no nosso estado.